Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo e bem. Boa tarde, eu me chamo Jamile Nunes, eu sou a atual presidente do e hoje eu vou ser mediadora, né, dessa roda de conversa. E eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, né, que se inscreveu e que vai participar. Agora, para começar, né, a nossa roda de conversa, eu gostaria de convidar, né, a Jamile Leite a se apresentar, né, e falar um pouquinho, né, para a gente conhecer um pouco de quem é a Jamile e fazer essa introdução da nossa roda de conversa. Ok, obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite aqui de vocês, meninas. Para mim é uma honra estar participando do Women in Engineering aqui, principalmente da Unifap. Então, fico bem feliz de vocês terem feito esse convite e estou ansiosa para poder fazer esse momento aqui com vocês. Bom, vou começar me apresentando. Sou a Jamile. Fui nascida e criada em Macapá, fiz até o meu ensino médio aí, então cresci, é uma cidade do meu coração e meu sonho é poder conseguir voltar a fazer alguma coisa, tenho planos também para talvez trabalhar no Unifap, ser professora, mas enfim, me apresentar um pouco, contar a minha história. Fiz o ensino médio, fiz o Enem, e quando foi o meu último ano, eu pensei que eu sabia, eu tinha certeza que ia fazer uma engenharia, mas eu não tinha certeza qual. Quando eu descobri a engenharia da computação, eu pensei, ok, eu quero fazer engenharia da computação, porque eu sempre fui muito interessada e tal. Porém, não tinha curso de engenharia da computação, acho que ainda não tem na Unifap, e eu vi que a possibilidade mais próxima para mim seria na Universidade Federal do Pará, em Belém, do campus em Belém. Então, eu decidi aplicar, eu passei em primeiro lugar em ampla concorrência pelo Enem, na Engenharia da Computação, na UFPA, e decidi me mudar para Belém para poder cursar. Bom, só a mudança em si já foi um baque, porque foi sair da casa dos pais, foi ter que virar as coisas sozinha. Mesmo tendo as culturas muito parecidas, comidas muito parecidas não me fizeram falta. Ainda assim, só de sair ali do ninho, de estar em outro lugar, de sair também da cultura, do meio ali, da nossa bolha, que é a escola, que é o ensino médio, ir para a universidade federal, que é todo outro mundo, todas as pessoas de tantos locais diferentes ali, estar em contato com aquilo foi bastante de encontro. E aí comecei a cursar meu curso, normalmente na engenharia da UFPA, e no meu segundo semestre eu descobri que existia uma bolsa de estudo para fazer estudo internacional, que é o Brafitec, que é o que eu estou fazendo aqui na França hoje. Então, no segundo semestre, eu soube da existência dessa bolsa e que o requisito que mais cortava as pessoas para conseguirem era o francês, porque já devia ter o nível de proficiência em francês. Então, desde esse momento, eu comecei a focar no francês. Eu tinha começado a querer aprender alemão, italiano, eu tinha começado algum outro curso de língua, e aí eu larguei tudo para poder começar a aprender o francês e conseguir essa proficiência para poder tentar essa vaga para essa bolsa de estudo. E durante esses anos, continuei estudando na UFPA, continuei fazendo minhas coisas, estagiei. Eu estagiei no Centro de Tecnologia e Informação da UFPA. Eu trabalhava na área responsável pela manutenção da rede de computadores da UFPA. Então, quando tinha algum setor que tinha problema com a internet, sinal, alguma coisa, a gente ia lá para resolver, ver o que era. E depois fui trabalhar em laboratório, trabalhei em um laboratório e com desenvolvimento em Python e também aplicação para embarcados e também redes de sensores de internet das coisas, principalmente. Depois eu teve o edital para poder conseguir essa bolsa de estudo, consegui passar e hoje eu estou aqui. Eu vim para cá em setembro do ano passado. Estou fazendo um curso de Informatique, que seria também de sistemas de informação e desenvolvimento de aplicações, que é o que eu estou cursando aqui. E eu estou fazendo duplo diploma. O que seria o duplo diploma? O duplo diploma eu venho aqui, curso 2 anos do curso deles, depois eu volto para a minha universidade de origem no Brasil, termino o meu curso e no final eu tenho os dois diplomas, tanto da Universidade do Brasil, que vai ser o UFPA, tanto quanto da Universidade daqui. Esse aqui é o programa do duplo diploma. No instante, no momento, a minha faculdade, ela pede um estágio obrigatório de 3 meses, e aqui o interessante é, quando eles te cobram o estágio, eles te dão um tempo só para fazer estágio, né? Tipo assim, tem a aula, tem os estudos e te vira para poder estagiar ao mesmo tempo. Não, tu não tem aula só para poder estagiar.
Então, no momento, eu faço meu duplo diploma na Politec Grenoble, que é na cidade de Grenoble, mas agora eu estou fazendo meu estágio de verão em outra cidade, que é aqui em Marsella, na empresa ST Microelectronics, que é a maior empresa de semicondutores daqui da Europa. Então, fiquei muito feliz de conseguir essa oportunidade de estágio também. E depois de terminar esse estágio, vou voltar para Grenoble para continuar mais um ano de estudo. Depois fazer outro estágio obrigatório, que para a gente tem o TCC, que a gente faz o TCC, defende, é assim que a gente prova que a gente tem capacidade de ganhar o diploma. Para eles, a gente precisa fazer um estágio de 6 meses, que é o estágio de fim de estudo, e fazer um relatório também em cima desse estágio para mostrar que a gente já consegue aplicar nossas capacidades, tudo que a gente aprendeu enquanto engenheiro. Então, depois eu volto para a Grenoble, tenho mais 6 meses, um semestre, depois mais outro estágio de 6 meses para poder terminar o meu curso aqui. Depois eu volto para o Brasil, para Belém, tenho só o TCC para defender em umas 2 matérias, e aí, por enquanto, é isso. E agora, no meu estágio de agora, eu estou trabalhando com o desenvolvimento de aplicação para geração de vetor de teste para sistemas embarcados. Então, minha maior experiência é ainda no desenvolvimento de software de aplicação, porém mais voltado para sistemas embarcados. E essa é a minha pequena apresentação. Muito obrigada, Jamília. É um prazer para a gente, né, estar te recebendo, para ouvir um pouco da tua história, tua trajetória, né? Uma honra para a gente. E agora a gente vai entrar, né, em assuntos mais específicos e falando um pouco, né, apesar que tu já introduziu, né, essas experiências pessoais e as motivações, né, que te fizeram e fazer uma graduação dupla que fala, como é que Isso. uma graduação dupla na França, né? E por que a França? Tipo, eu queria que tu contasse para a gente um pouco dessa motivação, né, para estudar engenharia no exterior e especialmente a França. Sim, sim. Bom, eu sempre tive curiosidade e uma vontade de estudar para fora. Eu acho que a questão do estudo, do conhecimento, justamente vindo de fora, eu acho que sempre foi um sonho de ter isso, de viver uma cultura diferente, de aprender de uma maneira diferente, talvez coisas que não estejamos acostumados a aprender. Então, desde pequeno, eu tive esse sonho de tentar ir atrás de alguma oportunidade para fora do país mesmo. E no momento, a França, por que especialmente a França? Foi porque foi o que apareceu, sinceramente, foi a oportunidade que me apareceu ali, então eu peguei, tipo assim, era o que tinha ali, era a que eu via que era mais próxima de eu conseguir para poder ir para fora, tanto é que, tipo assim, eu estava aprendendo alemão, italiano, larguei tudo para aprender o francês, porque era a chance que eu tinha ali de ir para a França, então acho que foi não especificamente a França em si, acho que eu nunca tive um país de fora que sempre foi o meu sonho mais de realmente estar em outro país e ter essa troca, ver essa diferença cultural e de todas as coisas que tem. E acho que foi mais isso mesmo. Eu vi aqui que perguntaram qual semestre eu consegui ir. Essa é uma boa pergunta, porque no edital do Brafitec, que é o edital do duplo diploma que eu estou fazendo aqui, eles permitem você estar entre o quarto e o oitavo semestre, que eu não lembro, que eu me lembro. Então, você tem que ter uma porcentagem ali já integralizada do seu curso. No meu caso, como teve a pandemia, como teve uns atrasos por causa do edital, um monte de coisa, por exemplo, eu já poderia estar formada. Se eu quisesse, eu já poderia ter pegado algum tema de laboratório que eu fiz, defendi no meu TCC, alguma coisa, porém eu dei uma segurada ali, justamente por como eu falei, sempre foi meu sonho vir para fora para poder estudar, então eu dei uma segurada ali, e tecnicamente eu estou no oitavo semestre, na UFPA, que é o semestre limite ali, em que eu meio que dei uma segurada, tipo assim, não acreditei hora extra, porque isso daí também conta para a integralização, mas aí tem essa janela, que pode ser entre o quarto e o oitavo semestre, que eu não me lembro. Gente, vocês podem fazer perguntas, tá? Eu acho que eu esqueci de falar isso. Vocês podem fazer perguntas, né? A gente vai entrar em assuntos específicos, mas vocês podem ficar à vontade, quem quiser levantar a mão, ligar o microfone, ou mandar lá no chat que a gente lê. Falando um pouquinho, né, sobre as expectativas em relação ao programa de estudos, à cultura, o ambiente de aprendizagem, né, e essa diferença, né, da França para o Brasil, mais especificamente aqui no Norte, né, como foi essa adaptação,
E quais são as diferenças que tu percebe, assim? Bom, eu acho que o primeiro choque mesmo, eu cheguei no verão na cidade, então acho que clima no momento, ou quando eu cheguei, não foi muito choque. Eu acho que foi mesmo assim, é o que sempre me pergunta, é sempre a minha resposta, eu sempre foco muito nisso, foi transporte público. Porque, assim, em Belém, Belém, eu sei que em Macapá também é difícil, mas em Belém, como sendo mais uma metrópole, uma cidade grande e com trânsito e chove, tudo ali alaga, era realmente muito difícil ter que depender de transporte público. E quando eu cheguei aqui e vi a outra realidade que é de transporte público, tipo assim, eu fico assim, meu Deus, tipo, as pessoas reclamam porque o ônibus atrasa 5 minutos, cara. Tem um horário ali de qual vai passar até o ônibus avisam nas paradas quando vai atrasar 5 minutos e o povo reclama. Eu fico assim, gente, não é possível vocês estão reclamando de barriga cheia. É tipo assim, é realmente muito diferente. A gente vê questão de sistema mesmo, quanto é diferente, e, tipo assim, realmente só dá vontade de, tipo assim, caramba, por que não investem realmente no que a gente precisa? É questão de qualidade de vida, é muito questão de qualidade de vida, tipo assim, não tem como tu ter uma saúde de fazer, de ir para a faculdade e talvez trabalhar ao mesmo tempo, chegar em casa, continuar estudando, fazendo as coisas, fazer estágio, tendo que passar 2 horas num ônibus fechado, que é uma sauna nesse calor aí do norte da Amazônia. Então, é algo que foi bastante choque, assim, para mim. E qual foi as outras perguntas mesmo? Desculpa, eu esqueci. A diferença, né, do tanto de aprendizagem, né, do programa de estudos daí, né, daqui, nosso sistema de aprendizagem. Sim, sim, sistema. É que eu me empolgo muito falando disso, do sistema, eu esqueci, desculpa. Sim, eu acho que do sistema de aprendizado, quando eu cheguei aqui, muitas das matérias que eu estava vendo, eu já tinha visto de alguma maneira na universidade. Então, eu fiquei meio que, tipo assim, algumas coisas básicas que eu via que muitos meus colegas de turma não conheciam, mas foi questão, assim, de um estalar de dedo de já ter evoluído de uma maneira que eu já estava totalmente perdida. No início era algo que eu achava que eu ia dominar, mas em questão de menos de um mês já tinha passado o que eu tinha visto em um semestre na UFPA e já estava no outro nível ali, e os meus colegas de turma estavam conseguindo acompanhar, e eu que já tinha visto um semestre inteiro da matéria não estava conseguindo. Então, eu acho que aqui o ritmo deles é outro, o ritmo é diferente, e acho que também eles veem muito assuntos mais básicos, porém eles vêm muito mais a fundo eles. Então, eu acho que tem muita essa diferença também. E também foi algo que foi me dito de outros colegas, tipo, no início de uma aula, não saberem, por exemplo, mexer com um Arduino, que era algo que ela já tinha visto, e no final da mesma aula já estavam desenvolvendo um projeto ali, programando o negócio já funcionando, já acendendo 5 LEDs, piscando, árvore de Natal e tudinho. Então, é algo que, assim, não sei o que botam na mamadeira deles para eles conseguirem fazer mais rápido, assim, o que fazem no ensino médio, mas tem alguma coisa ali que tem essa diferença. Então, acho que foi um baque muito grande. Foi um baque muito grande, realmente, de muita matéria, muito conteúdo para estudar, muita coisa para correr atrás, porque é muito diferente o método de estudo deles também. Tipo assim, acho que também até as aulas, por exemplo, no meu curso e na minha faculdade especificamente, temos aulas teóricas, e em algumas matérias, logo depois da aula teórica, a gente tem aula prática. Então, tudo que a gente acabou de ver na aula teórica, a gente vai ver na aula prática já realmente botando a mão na massa, no meu caso do curso de computação, programando, desenvolvendo já tudo que a gente acabou de ver na aula teórica. Então, eu acho isso muito interessante também, porque tem matérias que realmente conseguem avançar assim, porém tem algumas outras matérias que a aula teórica não vale de muita coisa. Então, tu chegar ali na aula prática, realmente teve matéria que, tipo assim, eu só passei porque eu consegui fazer uns colegas de turma maravilhosos e que literalmente me carregaram, sabe? Porque já era difícil francês, já era difícil matéria, que também teve matéria que eu não tive a matéria base na UFPA, então foi bem difícil. Então, nesse momento, a gente precisa ter alguém para contar, porque a gente não teve a base, querendo ou não. Só jogam a gente ali e não se importam também em dar a base para a gente. Então, a gente tem que achar nossas maneiras de conseguir dar um jeito, né? Isso.
Agora eu vou ler as perguntas, né? As meninas mandaram aqui. É basicamente na mesma linha, né? A Adria perguntou se você ganhou bolsa, né, para se manter na França, e a Evelyn perguntou se a faculdade, né, cobriu todos os gastos. Eu só fiquei confusa se é o FPA ou se é a faculdade que você está fazendo aí, né? Então, se puder Então, explicar. sim. Vou explicar. Eu estou aqui pelo programa Brafitec, que é um programa de acordo entre as universidades brasileiras e universidades francesas. No meu caso, é um acordo com a UFPA e a UFPR, a Universidade do Paraná, e a Universidade de Grenoble-Alpes, daqui, que é a que eu tô estudando. Então, existe um acordo entre essas faculdades, e entre esse acordo pode ocorrer trocas de alunos. Então, tanto os universitários daqui também podem ir para a UFPA ou para a UFPR, se eles quiserem. Sobre a questão de bolsa, é um programa da CAPES. Então, é financiado pela CAPES. Então, eu vim aqui recebendo uma bolsa de estudo da CAPES. Porém, o acordo que eu vim não era um acordo de duplo diploma ainda, ele era um acordo de intercâmbio. Então, o intercâmbio é só um ano. Então, eu vim para cá só para passar um ano com a CAPES, só me dando um ano de bolsa. Porém, eu consegui, em acordo com a universidade daqui e tal, fazer a extensão para o duplo diploma. Porque se eu fizesse só intercâmbio, eu ia passar um ano aqui, depois voltava para o Brasil e só ia ter feito um intercâmbio na França. Com esse outro ano, com o acordo de duplo diploma, eu fico 2 anos aqui, volto para o Brasil e tenho os dois diplomas. Porém, o acordo é só entre a UFPA e a universidade, a Polytechnic Grenoble. Então, a CAPES ali, ela no momento, tipo assim, não tem nada a ver. O que ela pode fazer é, tipo assim, ok, eu deixo tu ficar aí mais um ano para estudar, terminar teus estudos, mas o financiamento que a gente te deu, a gente já te deu. A gente já te deu um ano, que foi que a gente te prometeu, e a gente não te garante mais nada. Então, no momento, a UFPA está em processo de tentar pedir extensão para mais um ano para minha bolsa, porém nada é certo. Assim, estamos entrando agora em agosto, que é a data limite para eu pedir para a CAPES a renovação da bolsa, e o acordo não está pronto ainda. Então, eu já aceitei que o ano que vem eu mesmo que vou ter que me bancar. Então, já estou caçando emprego e não sei lá o quê, mas assim, é comum. Meus colegas estrangeiros de turma, tudo trabalham também para se sustentar, para estudar aqui, e ainda pagam a taxa anual da faculdade, né? O que eu, no meu caso, sou inocenta, graças a CAPES, por causa do acordo entre a faculdade. Então, existe possibilidade de bolsa, e essa bolsa, ela dá uma mensalidade todo mês, tipo assim, ela te dá um dinheiro mensal para poder sobreviver aqui. Ela dá um adicional também de mudança, tipo assim, para quando tu chegar aqui, tu ter dinheiro para comprar o necessário para tu morar e tal. E ela também dá o adicional para as passagens, assim, para tu comprar passagem para vir e para voltar. Só o detalhe é que o adicional de passagem, que era para tu comprar passagem para vir e para voltar, não foi o suficiente nem para comprar a minha passagem de vinda para cá. Então, para eu voltar, eu vou ter que tirar totalmente do bolso. Mas é isso, eu reclamando de barriga cheia, né? Porque ainda aqui eu já estou sendo totalmente sustentada pela CAPES, então eu só tenho a agradecer. E no meu caso foi bolsa, mas existem oportunidades também, tipo assim, se o acordo existe entre as faculdades, você pode ir mesmo sem bolsa. Se você tiver as maneiras de arcar, tendo um acordo ali entre as faculdades, você pode ir. Então, tipo assim, se alguém da UFPA quiser vir aqui para a universidade sem a bolsa, pode vir. Só que é bem difícil, né? Todos os custos inclusos e tal. E a questão da bolsa é essa. O nome da bolsa é Brafitec, da CAPES, e houve muito cortes esse último ano, tanto é que eu fui da última leva de bolsistas a vir, ela não foi renovada por um outro ano, na UFPA, pelo menos, e conheço muitos outros colegas bolsistas da Brafitec também, que a faculdade não foi renovada, eu acho que teve muito corte, não sei o que está rolando direito. Mas ainda vão tentar de novo ano que vem, não sei se há algum interesse da Unifap de tentar, também não sei quem seria o responsável. Tipo assim, no meu caso, o responsável pela UFPA é um professor de engenharia elétrica, então eu acho que se chegar em algum professor e mostrar o edital, mostrar ali interesse, o que isso pode trazer para a faculdade, para os alunos e tal, eu acho que seria interessante para tentar ali no próximo edital, talvez, e ver se abre essa oportunidade para a Unifap também.
Certo. Pode falar, Bia. Bom, já que já ela falando disso, né? é, Tudo mais, eu queria perguntar, sair um pouco, na verdade, né? Perguntar como é que é o custo de vida aí, né? Para quem é estudante e tudo mais. É uma ótima pergunta. Ó, eu vim para cá muito iludida. Tipo assim, sempre falam que, porque para fora, para o estrangeiro, para as Europas, os States, as coisas é mais barato, não sei daqui, mas, cara, eu não achei. Tipo assim, principalmente fazendo a conversão, nem fazendo a conversão também, eu achei as coisas, tipo assim, um pouco caras, tem coisas, assim, que eu acho que se tu for converter, fica mais caro, se comparado ao Brasil, porém também tem a questão, né, qual é o valor do trabalho por hora aqui, qual é o salário mínimo aqui, quando a gente leva isso em conta, realmente, é justo, tipo assim, é justo. Com o que a gente ganha por hora, a gente consegue comprar bem mais do que no Brasil o que a gente ganha por hora. Então, se for fazer essa comparação ali da renda mensal, a média de cada trabalhador aqui e o custo, até que faz um pouco mais sentido. Mas eu ainda não achei tão barato as coisas, e eu tenho muito colega aqui que está tá um ano a mais, 1 ano, 2 anos a mais do que eu, e falaram que esses últimos 2 anos as coisas na França aumentaram muito de preço. Então, eu acho que o custo de vida foi um pouquinho elevado, sim. O que ajuda muito aqui é que tem bastante residência estudantil, tem bastante auxílio para estudante aqui. Então, se tu for atrás, tu consegue bastante. Aqui o governo ele é bem aberto para ajudar estudante estrangeiro e tal. Tu só tem que ter muita paciência, porque para eles te darem tudo que tu tem direito, tem que estar ali perturbando, enchendo o saco. Não vão dar de mão beijada também, mas se for atrás, consegue bastante ajuda, sim, e eu acho que isso ajuda bastante. Por exemplo, eu pago residência estudantil aqui, mas ainda recebo um auxílio do governo mostrando que eu sou estudante, que eu sou estrangeira, que eu tenho tal renda, e eles me dão um certo percentual do que eles mesmos pagam da minha mensalidade. Então, já é um grande auxílio, na minha opinião, isso já ajuda bastante para quem é estudante e tal. Então, o custo de vida não é tão fácil assim, mas existe bastante auxílio se for atrás. Certo. Que bom que eu fez a pergunta, né? Porque a gente ia entrar nesse assunto, né? Aí falando um pouco sobre os desafios, né, da adaptação. Como é que foi, né? Porque tu falou que tu estava estudando alemão, né, italiano, e parou para estudar francês. E tu comentou também, né, que tem outros estrangeiros, né, que estudam com você. Como é que foi essa adaptação, né? Porque tu foi sozinha, não conhecia ninguém, para a França, sem falar direito francês, né? Sim, sim. A questão da adaptação foi muito difícil e eu tive que aprender francês, tipo assim, francês para aprender é meio difícil, é meio caro. Em Belém só tinha a Aliança Francesa de Belém, era muito caro. Eu fiz um semestre lá, depois eu paguei porque começou a pandemia, eles queriam cobrar o mesmo preço para ser aula online, tipo assim, tinha acabado de começar, então ainda não tá, a aula online ainda não tá que nem as coisas que estão hoje, que já sabem como fazer, não, tava todo mundo se virando, sabendo o que fazer, já era caro, eu não ia pagar por um negócio que não ia ser de qualidade. Então, eu comecei a estudar sozinha e também tinha um colega que era professor de francês, eu fazia algumas aulas particulares com ele, mas eram aulas específicas para o teste de proficiência que eu vou fazer, porque eles pedem um teste de proficiência, então eu estava estudando especificamente para eles quais eram as questões que caíam, como fazer a redaçãozinha, um estilo Enem, né? Assim, Enem, a gente não estuda necessariamente para aprender as coisas, a gente estuda para responder a prova, para saber como responder. Então, era mais ou menos isso. E aí, eu cheguei aqui no francês, eu estava no avião, tinha uns franceses do lado falando, eu não estava entendendo coisa nenhuma, mas naquele momento ali eu já pensei, vai dar bem, não vai dar bem. E foi muito difícil chegar aqui, não consegui entender quase nada do que falavam. Tinha que ter muita paciência. E aí me diziam que, tipo assim, francês não gosta de falar inglês. Na verdade, o francês não gosta que tu chegue falando inglês com eles. Mas toda vez que eu chegava em algum francês arranhando ali, forçando, tentando no máximo o meu francês, na hora eles perdiam paciência e começavam a falar inglês comigo. Então, é só uma questão de ego ali mesmo, que eles não têm paciência.
E aí foi isso. Só que aí também tem outros estrangeiros na minha turma, e a maioria deles fala inglês. Então, querendo ali, foi o meio termo que eu achei para poder conseguir fazer amizade, para poder conseguir colega de trabalho e tal. Alguns falam francês, alguns falam inglês, mas querendo ou não, os francófonos têm mais paciência e tal. Então, eu estou aqui há quase um ano e eu tenho um total de 0 amigos franceses. São todos amigos estrangeiros, ou que falam inglês, ou que falam francês, mistureba ali dos dois. Mas francês em si, acho que é algo meio bizarro, porque, tipo assim, às vezes eu tinha dúvida e eu pedia ajuda para eles me ajudavam, faziam o que fosse, mas ela que é a pessoa que tu encontra ali na rua, nem vai olhar na tua cara. E, tipo assim, foi algo que eu conversei com todos os estrangeiros e todos a gente chegou no mesmo veredito, que, tipo assim, não tem aquele negócio de, tipo assim, a gente se vê na rua, vamos se ver, a gente é do mesmo curso, não sei daqui e tal. Não, é algo muito, assim, muito frio, eu achei. Tem pessoas com experiências diferentes, mas no meu caso foi esse, e das pessoas que eu converso também, a maioria é isso. E eu acho que acabei me unindo muito com os outros estrangeiros, porque, querendo ou não, a gente tem uma vivência parecida. A maioria das turmas, dos cursos, tem bastante brasileiro, porque tem muito estudante do Brafitec aqui. Só que no meu curso não tem. Tinha uma outra brasileira, só que agora ela veio só para um ano, ela já está voltando. Então, ela também tinha alguns problemas, então ela não ia muito para aula, então eu realmente me via muito sozinha ali, de não ter alguém com quem contar, não ter alguém. E até mesmo entre os estrangeiros, tipo assim, consegui fazer amizade com estrangeiros, legal, mas, tipo, por exemplo, no meu curso, não, eu era a única mulher estrangeira. Então, entre meus amigos estrangeiros eram todos homens, e querendo ou não, mesmo sendo meus amigos, eu não sei daqui e tal, ainda são homens, e eu ali no meio de homens ainda eu não me sentia totalmente confortável, querendo ou não, ainda me sentia diminuída em relação a eles, eu sentia que, como eu pedia ajuda deles, às vezes eles sentiam que eu não tinha capacidade para fazer as coisas por mim mesmo, sendo que era tudo uma questão de adaptação, eles já tinham se adaptado, já estavam há 1, 2 anos ali, eu tinha acabado de chegar, e a maioria deles são de países onde eles já falam francês, então eles não tiveram muito a barreira da língua que eu tive também. Então, sentia isso também, mesmo dos meus amigos, mesmo das pessoas que estiveram ali para me ajudar, querendo ou não, vai ter isso. E estou vendo aqui também a pergunta de se tem muitas mulheres no curso. Eu acabei de falar, eu era a única mulher estrangeira. Tinha algumas outras meninas no curso também, porém, não muitas também. Eu acho que menos do que na UFPA, pela a taxa que eu vi. Algo interessante, eu acho que na UFPA, não sei se a mesma comparação vale para a Unifap, mas eu acho que um número bom, assim, claro que está longe de ser ideal, mas bom de mulheres, até porque quando eu passei, eu também joguei a minha nota do Enem para a UFPR, e eu vi que era de 40 vagas, tinham 3 meninas. Eu era uma das 3 meninas que passaram. E na minha turma da UFPE, eu acho que já eram 8 por aí. Então, eu acho que, querendo ou não, o Norte acho que ainda chega a ser mais um pouco acolhedor em relação a isso. Acho que a questão da UFPA de dar aquela bonificação de 20%, eu acho, para todos os estudantes do Norte, eu acho que isso é essencial também para tentar fazer essa diferença, tirar essa diferença, na verdade, né? E, sim, a questão de choque aqui entre as pessoas é algo muito real. Eu acho que eu ainda não consegui passar essa barreira, tanto é que eu não me relaciono muito com franceses, mas com os outros estrangeiros. Mas, a gente está acostumado ali, a gente está na nossa bolha, querendo, como eu falei, do ensino médio para federal, a gente já sai de uma bolha, aí tu sai de um país para o outro, é outra bolha estourada, é coisa que, tipo assim, tu nunca teve amigo que pensava um pouco diferente de ti, e agora tu se vê ali totalmente cercada de pessoas com pensamentos totalmente diferentes, assim, que antes tu achava que nem conseguia ser amigo de uma pessoa assim, mas hoje tá ali, querendo ou não, tá te ajudando, tá do teu lado, tá te dando suporte quando tu precisa. Então, eu acho que é realmente algo que amplia muito essa nossa visão, às vezes a gente acaba muito
muito focada ali em um tipo de pensamento, em um tipo de cultura, e acaba esquecendo que tem tanta gente, tanta vivência, sabe, tanta vivência diferente que a gente não pode, que a gente não faz ideia de como é, a gente não faz ideia do quanto afeta o nosso crescimento, as nossas crenças, o que a gente faz, o que a gente deixa de acreditar ou não. E às vezes a gente só vê a pessoa ali, só vê os pensamentos, as ações, e a gente só muito propensa a julgar. E às vezes quando tu vai, tu conhece a pessoa e conhece toda a vivência, tudo que levou, toda a criação que leva a isso, que te faz entender, é algo que te faz realmente pensar, que a gente está acostumado em alguma coisa, em um tipo de pensamento, em um tipo de atitude, de cultura, e quando tu entra em choque com algo tão diferente assim, realmente bota muita coisa para a gente refletir dentro de nós mesmos. Verdade. Eu tô um pouco surpresa, mas assim, já é um pouco de experiência que as pessoas falam, né? Que os franceses eles são mais fechados e assim, não são tão receptivos, né? Aí eu já esperava um pouco dessa linha de experiência. E falando, né, tu já deu uma introdução, né, de como são as meninas. Aí na França existem programas, existem projetos para incentivar as meninas nas áreas de ciências exatas, ou não, tipo, não tem tanto? Como é que é esse incentivo? Tu sentiu uma diferença? Porque aqui a gente sabe que a gente trabalha bastante isso, incentiva, né? Eu fiquei chocada porque tu falou que são 8 meninas na tua turma, né? A gente também tem uma turma de engenharia elétrica na Unifap, né? A mais nova tem 8 meninas também, mas a minha tem 3. Então, assim, tô chocada porque 8 é um número muito bom mesmo. Sobre a questão de incentivo, aqui na França, mais especificamente, tem bastante incentivo, digamos assim, governamental. Acho que tem bastante iniciativa do governo ali, tentando fazer campanha, tentando trazer foco para o assunto, para discutir, para poder ser algo que está ali em alta, as pessoas falarem, as pessoas tentarem fazer algo em relação a isso. Porém, na prática, eu não vi muito. Tipo assim, na minha faculdade, eu não vejo um grupo assim de mulheres que nem o Women Engineering do I3E e tal. É algo que eu realmente não vejo muito algo específico para mulheres nas faculdades. Realmente, ações associações da faculdade para poder fazer isso, ou das próprias estudantes também em relação a isso. Eu acho que como eu falei, algo muito de governo tentar trazer à tona esse assunto, mas ações na prática mesmo eu, eu não vejo muito na prática, não. Certo. E você falou que vai ficar, né, 2 anos aí, falando um pouco sobre mercado de trabalho. Tu vê que tem mais oportunidades, é um mercado um pouco mais amplo, é mais, como posso falar? Esqueci, eu falava. É porque aqui o mercado ele é bem seleto, né? Tipo assim, é bem específico. Existem vagas, sim, só que às vezes a vaga pede 15 mil requisitos. Eu queria saber como que é aí, né? Tipo, como é que é o mercado? É parecido com o brasileiro? É diferente? Tem mais oportunidade, menos? Qual é a tua visão, né? Estando aí há quase um ano. Sim, sim. Eu acho que até no Brasil dá para a gente fazer uma diferenciação em relação a essa questão de mercado de trabalho, porque, por exemplo, eu tenho muitos amigos de engenharia da computação ou outras engenharias que se formam na UFPA, querem continuar em Belém, porque gostam da cidade e tal, mas não conseguem emprego na área, estão tentando fazer emprego de alguma outra coisa, tipo assim, por exemplo, técnico em informática, que não era meio que o que eles queriam, ou algum outro emprego e tal, que não necessariamente precisa do título de engenheiro, precisaria mais um título de técnico, seria o suficiente. E aí não conseguem e ficam meio que empacados ali, saindo de um trampo para o outro. E vão para São Paulo e não dá um mês e consegue achar ali um emprego já na área que queria e tal, ou vão para o sul, para Floripa, que é para onde todo mundo está indo, né, o norte inteiro. Então, eu acho que já no Brasil já dá para ter essa diferenciação. Acho que a questão do norte essa questão de tecnologia está um pouco empacado, a gente não consegue ver empregos para estar desenvolvendo novas soluções de tecnologia, a gente vê muita vaga de emprego para manter
as soluções totalmente sucateadas que já temos, mas não querem trocar, não querem dar o investimento para poder trocar essas soluções. Então, é um pouco complicada essa questão no norte, e a gente já pode ver diferenças em relação ao resto do Brasil. E sobre essa questão de mercado de trabalho aqui na França, eu não sei muito dizer, porque eu ainda não tive muito em contato. O que eu tive agora foi em busca de estágio mesmo, porque era estágio em empresa, então precisava fazer um estágio em empresa. Mas eu vejo muito, tipo assim, questão de LinkedIn, de ver vaga em site, eu vejo bastante vaga, assim, e pede ali um ano ou alguma coisa de experiência já, mas eu não sei necessariamente como, também não tenho contato com pessoas que estejam trabalhando, morando aqui na França e como é que foi essa experiência para eles, mas o que eu vejo de pessoas é que eles estão bem abertos a investir, tipo assim, se começou um estágio em uma empresa, e eles veem que está indo bem, eles têm interesse em te manter ali, em continuar, mesmo que tu ainda não tenha todos os requisitos que eles estão precisando, eles têm interesse ali em tá te dando as ferramentas necessárias para aprender e também para poder conseguir desenvolver melhor essas qualidades, que eu acho que é um pouco que faz falta nas empresas do Brasil. Eles já querem um profissional totalmente lapidado, totalmente já tudo que precisa, de coisa que nem precisa, só querem que saiba tudo. E eu senti um pouquinho essa diferença quando eu estava caçando uma experiência profissional aqui na França. Agora que você citou, né? Pode falar, Bia. Gente, tem muitas perguntas mesmo, tá bom? Já que tá falando de trabalho, eu queria saber como é que é o ambiente de trabalho aí, né? Tipo, como é que é trabalhar com o pessoal de fora, tudo mais. Se é muito diferente de trabalhar com o pessoal daqui. Ok, vou falar a minha experiência que eu estou tendo na empresa agora. E, assim, os engenheiros todos, a maioria são franceses, porém tem um grupo de estagiários, e os estagiários e doutorando apenas estrangeiro. Então, eu acho ótimo isso, mas entre os estrangeiros já, os engenheiros são todos franceses, mas algo que eu estava esperando quando eu fui para a empresa, nunca tinha trabalhado em empresa, só em laboratório, mas algo que eu estava esperando quando eu entrei na empresa era aquela famosa hierarquia, né? Ah, tem o engenheiro, tem o chefe, não sei lá o que, os doutorandos, mestrandos, barra estagiários e tal. Então, eu tava esperando, tipo assim, a mesinha dos estagiários, a mesinha dos chefes, não sei lá o quê. E, tipo assim, eu cheguei lá e todo mundo almoça junto, um do lado do outro. Aí tem o meu chefe, tem o chefe do meu chefe, e aí tem o chefe do outro, e na hora do almoço todo mundo vai junto, janta ali, come ali junto, e tem a pausa do café, todo mundo se junta ali, começa a bater papo, não sei lá o que e tal. Não tem esse negócio de hierarquia na questão da convivência dia a dia, sabe? Então, eu achei isso muito interessante, porque eu não estava esperando, estava realmente esperando aquele negócio ali de a hierarquia que se tem no trabalho também se mantia durante todo o período que tu está ali. Então, foi algo que me impressionou e eu gostei bastante disso. E sobre a experiência, bom, a minha experiência ainda é uma experiência enquanto estagiária, né? Então, eu acho que eu também estava esperando algo muito do meu chefe ali, tipo assim, o chefe já de uma pessoa empregada, tipo, eu quero resultados, resultados, resultados. Mas em todo momento eu senti ele, tipo assim, olha, importante é tu conseguir dar pelo menos isso aqui pra gente, se tu conseguir mais, beleza, mas se tu não conseguir também não tem problema. O importante é tu conseguir fazer o melhor que tu puderes, entregar ali. Também é importante o que tu vai entregar para tua faculdade, tu vai mostrar que tu fizeste para tua faculdade, tudo e tal. Então, eu achei bem interessante disso. Eu fui com uma visão muito deturpada de empresa, acho que talvez a experiência de colegas que eu tenho no Brasil, que tenham trabalhado, que é aquele ambiente totalmente tóxico, sabe? Tipo assim, só quer resultado, não quer saber de ti, não quer saber se tu já passaste do teu horário ou daquilo, não sei daquilo, só quer resultado. Então, fui bastante surpreendida de uma maneira ótima, assim. Não sei se eu posso falar por todas as empresas na França e tal, mas acho que também por ser uma empresa de maior porte, eles têm bastante essa preocupação social.
Então, existe muita uma preocupação com causas sociais, com bem-estar, tipo assim, na minha empresa tem até um número ali que se tu precisar de atendimento psicológico, tu pode ligar, e pode ser tanto para coisa relacionada ao trabalho quanto para coisa pessoal. Então, eu ouvi isso e fiquei, gente, isso eu não sabia nem que existe. Também, aí tem um site da empresa para os funcionários também vão abrir meio que uma ala para acolhimento LGBT e alguma coisa assim do tipo. Então, algo realmente que eles estão preocupados com o bem-estar. Querendo ou não, um empregado com uma saúde mental melhor traz melhores resultados, né? Então, interessa a eles, então eles vão querer. Mas foi algo que realmente me surpreendeu de maneira boa. Eu acho que está sendo uma ótima experiência e eu gostei bastante. Estou gostando bastante. Pode falar, Bia. É que tu falasse que tem esse suporte, né, e tal, com a comunidade LGBTQI a mais. E, tipo, eu queria saber se tem esse tipo de suporte também para as mulheres, né, no estágio, e também se tem muitas mulheres, né, lá no lugar onde tu trabalha. Sim, sim. Como eu falei, no meu grupo de estagiários tem só estrangeiros. Nós somos Nós somos 5 e somos 4 mulheres, então acho que isso é algo bom. Porém, entre os engenheiros são 8 engenheiros e tem apenas uma mulher. Então, né, a gente já vê que é algo que está começando ainda, que a mais velha guarda ainda está um pouquinho para trás, está um pouquinho atrasada em relação a isso. Então, eu acho que no instante o ambiente da empresa tá bom por causa disso, porque eu falo mais com os estagiários, e a maioria são meninas e estrangeiras, então acho que isso é ótimo, mas suporte em relação à mulher, acho que fica muito ainda no quesito que eu falei do incentivo, o incentivo do governo mesmo de tentar trazer à tona, por exemplo, um dia desses eu estava andando no metrô, no ônibus, e aí chegaram um pessoal da prefeitura entregando panfletinho sobre assédio, falando o que fazer em caso de assédio e o que fazer se você presenciar um assédio também, né? Tipo, não é só responsabilidade da mulher, o que ela deve fazer quando ela sofreu um assédio, também é responsabilidade do outro, o que ele deve fazer quando ele presenciar. Então, tem bastante incentivo sobre isso, mas, de novo, na prática, ainda não vejo muita coisa. Tipo assim, na empresa, o que teve é no 8 de março, um Parabéns Mulheres, umas entrevistas com as mulheres e coisa do tipo, mas em prática mesmo, eu ainda não vejo muita coisa, não. Certo. E, né, falando um pouco sobre a empresa, né, você falou que trabalha eu acho que é a maior empresa, né, de microeletrônicos, né, Da Europa. E eu queria que tu contasse um pouco sobre isso, né, sobre o que tu faz exatamente lá, né, tipo, sobre que tu trabalha com desenvolvimento, né, de programas, é isso? Sim. E aí, eu queria que tu contasse, compartilhasse como é essa experiência de trabalhar numa grande empresa, né, com esse desenvolvimento, porque eu acho que tu já tem experiência, né, trabalhando em outros menores. Sim, sim. Então, o meu trabalho agora que eu estou realizando na empresa é desenvolvimento, principalmente Python. Então, eu tenho que desenvolver uma aplicação para geração de testes. Então, eles têm um sistema embarcado deles, e eles usam esses sistemas para poder, enfim, para o produto deles lá, e eles precisam realizar testes com esses sistemas. Eles precisam dar dados de entrada, ver os dados de saída e meio que fazer uma comparação ali. Mas todo esse processo de quais são os dados de entrada para fornecer, quais são as instruções para fornecer, porque o sistema ele também tem uma própria linguagem que é mais próxima da linguagem de assembly, né, que é uma linguagem bem baixo nível. Então, para realizar esses testes de comparação é algo bem cansativo, exaustivo, manual, e que realmente não está aplicando nada ali em questão de desenvolvimento, de estudo e tal, é só ler ali um manual, ver quais bits correspondem à configuração que eu quero e tá ali escrever bit por bit. Então, é um processo meio cansativo, exaustivo, e o meu trabalho é pegar esse processo e automatizar ele. Então, em vez do usuário, que seriam os próprios engenheiros, no caso, é uma ferramenta que eu estou criando para esses engenheiros
melhor manusearem os testes com esse sistema embarcado. Então, o que eu tenho que fazer aqui é uma aplicação que, em vez do usuário ter lá que criar todos os dados um por um, ele vai dar para a aplicação um cenário, por exemplo, eu quero criar um teste com esses valores, com essas instruções, e a aplicação pega isso e gera toda a linguagem de máquina e dados correspondentes já totalmente prontos para o sistema embarcado ler e realizar todos os testes. E também dá a saída que o sistema embarcado vai dar para poder ver se está tudo batendo ali, se os testes todos rolaram ok. Então, essa é o objetivo do meu estágio, é um estágio de verão de 3 meses. Era inicialmente para ser um estágio de 5, 6 meses, mas eles acabaram me aceitando, mas aí também fica um pouco reduzido, né, o que eu vou poder entregar. E aí eu estou desenvolvendo a aplicação em Python e C. Python é mais sobre a estrutura da aplicação mesmo, também o tratamento de dados, né, porque o tratamento de dados é bem mais fácil com Python. E C já seria para algumas funções que esse sistema embarcado é um sistema de... Esqueci, meu Deus, a palavra em português, meu Deus do céu. Quando tu pega um dado e tu quer enviar ele, mas tu não quer enviar ele bruto, e tu tem que mudar ele, né? Meu Deus do céu, esqueci a palavra, peraí. Decodificação? Isso, meu Deus do céu. A palavra vem em francês, mas não vem em português, meu Deus do céu. É um algoritmo para isso. E aí, para fazer justamente essas funções, eu uso a linguagem C, porque é um pouco melhor, já tem também umas bibliotecas para isso. Então, esse é o que eu estou trabalhando agora no meu estágio na ST Microelectronics. E está sendo bem interessante, porque eu sempre fui mais apaixonada, assim, mais fã de Python, porque, para mim, é uma linguagem que, tipo assim, tu pega a lógica que está na tua cabeça e tu bota ali na linguagem de programação. Tu não tem que pensar, como é que eu vou definir essa variável? Qual a mesma função de 45 caracteres que eu tenho que fazer assim para poder nascer aqui? Não, tu pega na tua cabeça e tu bota, tu não tem que pensar muito. Então, eu sempre fui meio fascinada, assim, para a linguagem Python, poder estar desenvolvendo com ela está sendo muito bacana. E eu estou gostando bastante da relação também com o meu chefe, como é que é, eu mostro o feedback, ele me dá o feedback dele, o que ele achou do que eu fiz, o que eu posso melhorar, o que eu fiz de bom, tudo isso e tal. Então, até agora, a experiência está sendo, assim, muito boa e eu estou pensando em tentar voltar para a mesma empresa para o meu estágio de fim do curso. Ai, que bacana. Muito legal ouvir tua experiência. E quase finalizando, né, a nossa roda de conversa, eu queria abrir, né, para as pessoas, acho que algumas já fizeram perguntas, se a gente tiver alguma pergunta mais específica, quiser falar, fique à vontade, pode fazer, né, pergunta para a Jamile sobre a experiência dela, né, tanto na graduação dela, pode falar, Stephanie. Eu apertei sem querer, desculpa. E tanto na graduação dela na UFPA, quanto agora na França, né? E qual é a universidade que tu tá fazendo na França mesmo? É Polytech Grenoble. Eu dei outro nome na chamada, porque meio que são 2 em uma, não sei explicar direito, mas é isso. Ah, tá, entendi. E aí, eu queria agradecer, começar, né, já agradecendo, né, por tu vir aqui, compartilhar a tua experiência com a gente. Pode falar, Isaac. Oi, Jamile, boa tarde, pessoal. Eu queria saber como é que tu conseguiu passar nesse edital para essa tua faculdade aí fora? Sim, é uma ótima pergunta. Então, cada faculdade tem o seu próprio edital para o Braftec, por exemplo, se for pegar o edital da própria UFPR, vai ser um edital diferente, então muda de faculdade para faculdade. No caso da UFPA, eles tinham um edital que era de pontuação, então eles tinham os critérios ali, e cada porcentagem que tu conseguia desse critério, tu tinha uma certa pontuação. Então, por exemplo, francês contava como pontuação e era eliminatório também, tipo assim, tu não tem teste de proficiência, tu nem pode concorrer. Então, a tua nota
no teste de proficiência contava como ponto, eles pegavam porcentagem da tua nota, faziam regrinha de 3 básica ali, e te davam ponto em relação a isso. O que mais? Artigo publicado dava ponto também. A tua nota, né, no CIGA, a nota que aparece, nota que aparece lá, contava como um ponto também. Que mais, meu Deus do céu? Essa nota do Estágio. PIA é tipo o IRA, né? Teu Oi? IRA tem que estar elevado. É tipo o IRA, o rendimento acadêmico. Eu acho que muda o nome, porque na UFPA é CRG, mas deve ser esse IRA mesmo aí, né? É o índice de rendimento, acho que seria isso. Esqueci já, gente. Aí também tinha isso, também tinha estágio, aí também tinha hora complementar, tipo assim, evento que tu tinha participado, não sei lá que e tal. E era basicamente coisa de currículo mesmo, as coisas que tu tinha no teu currículo iam contando como nota também. Eu posso até ir atrás do edital, que eu tenho toda a documentação aqui. Nossa, seria top, hein? Perfeito, então com certeza eu tenho aqui, eu posso enviar para a Jamile, depois ela disponibiliza para vocês, aí vocês. Até porque esse edital, eu não sei como eu esqueci ele, porque eu passei um ano inteiro decorando esse edital, tipo assim, o que era importante, porque, como eu falei, eu descobri que existia isso, eu passei minha graduação inteira focando em como conseguir passar nesse negócio. Então, todos os critérios que tinha lá era o que eu ia atrás. Precisa de artigo publicado? Vou atrás de artigo publicado. Precisa de estágio? Vou atrás de estágio. Precisa disso? Era o que eu ia atrás. Então, não sei como eu esqueci, porque realmente foi algo que eu decorei por uns dois anos assim na minha vida. Mas eu posso disponibilizar assim, aí vocês dão uma olhada. Talvez se jogar na internet também das outras faculdades, vai achar também. Então, se um dia chegar para a Unifap, aí seria bem interessante e vocês já estariam qualificados também. E só mais uma pergunta. Quanto que tu tirou nessa prova? No total do edital, Isso. foi uns. Eu fiquei em segundo lugar, e eram Não. 4 vagas. Eram 4 vagas, eu tirei, eu fiquei com 7,9, e eu acho que o primeiro lugar ficou com 8,2, eu acho que foi por aí. Foi essa média aí mesmo, mas como eu falei, muda de edital para edital, então em um edital isso pode ser muito, no outro edital isso pode ser pouco. Também tem edital em que tu tem que ir fazer uma prova, tem edital que tu tem entrevista, e no meu era só, tipo assim, envia os documentos, eles vão fazer a nota ali e pronto. Mas aí também é ruim porque tu não pode estar ali, tipo assim, ver se foi justo, entendeu? Ver Sim. se foi justo. Tipo, eu tenho um colega que ele tentou um ano e existem 2 provas de proficiência possíveis. E ele fez uma que geralmente o povo não faz. E a média dessa outra prova ela é menor. Então, para ser avaliada a nota dele justamente, tinha que fazer uma regra de 3, outra regra de 3 antes de jogar para a regra de 3 normal. Só que os professores não fizeram isso. Tipo assim, dava para ver porque a nota dele foi muito alta. Não fez isso e ele nem tinha como contestar, porque os professores nem publicam, tua nota foi isso por causa disso, 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 disso. Então acaba sendo um pouquinho complicado também em relação à nota, tu não poder ver quais foram os critérios utilizados. Mas é isso, eu posso disponibilizar para vocês darem uma olhada aí. Obrigado. De nada. A Natália perguntou como é a carga horária, né, do estágio de vocês aí na França, se é flexível, são 4 ou 6 horas igual no Brasil, e como que funciona, né, o teu estágio? Uhum. Bom, aí depende muito se é em estágio em empresa, em estágio em laboratório, por exemplo. No momento, eu tenho amigos que têm realizam estágio em laboratório, mas no nosso caso, como a gente só faz estágio, né, a gente não estuda nem nada, então a gente tecnicamente tem editor. Então, a gente faz 35 horas por semana, que seria 7 horas por dia. E na minha empresa, por exemplo, eu tenho o cartãozinho, né? Tu chega, bate teu ponto, e tu sai, tu bate teu ponto. Então, ali tá tudo bem cronometrado, tu tem que fazer as 35 horas semanais, não tem como fugir disso. Mas aí, por exemplo, meus amigos que trabalham em laboratório, assim, professor, vou sair mais cedo hoje. Beleza, tranquilo, pode ir. Não sei nem por que tá me falando, só vai, entendeu? Professor, vou trabalhar de casa hoje. Fechou.
né? Acho que muda bastante também de local para local, mas eu creio que empresa também tem outro colega que trabalha em empresa, não é de bater ponto e tal, porém ficam ali de olho que horas tu entra, que horas tu sai, vão te olhar feio, assim, se tu sair antes e tal, sinalizar. Então, como tem essa, como eles dão essa disponibilidade só para a gente estagiar, geralmente é essas 35 horas semanais, né? Certo. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma consideração? Falar alguma coisa para a Jamile? Pode ficar à vontade, pode mandar no chat ou então ligar o microfone. Só não esqueçam de preencher, gente, o formulário de feedback, por favor, é muito importante para a gente ter, né, o feedback de vocês sobre o nosso evento. Quero agradecer, né, a Jamile ter disponibilizado o tempo dela, né, diferença de fuso horário e tudo, para estar aqui com a gente, compartilhando, né, essa experiência tão legal que está sendo para ela e para a gente também foi muito bacana ouvir toda essa história, desde como, né, tu conseguiu ir, agora você, tipo, tu foi para uma coisa, modificou para uma coisa muito melhor, né, que é a graduação dupla, e a gente só deseja boa sorte, de verdade. É muito bom mesmo estar ouvindo a tua história e a gente te admira muito, tá? Por isso que a gente queria te convidar para essa roda de conversa. E é isso, só mesmo agradecer. Pode falar, Isaac. Só agradecer mesmo, tu é muito foda, puta merda. Desculpa, pessoal, é isso, caramba, a mina é braba. Então, gente, eu queria também agradecer muito aqui. Tenho muita felicidade em estar falando com vocês, galera de Macapá, da Amapá, que é a minha cidade do coração. Tenho muita vontade de pegar toda essa carga de conhecimento que eu tenho aqui e voltar para aí e ajudar a espalhar, incentivar também outras mulheres, outras pessoas do norte da Amazônia a continuar nessa área. Então, eu fico muito feliz de saber que tem um grupo como vocês, meninas, fazendo tudo isso, indo atrás e se esforçando tanto. E eu fico muito honrada de ter esse convite de vocês. E eu quero agradecer mais uma vez. E se eu tenho um conselho para deixar, aproveita as oportunidades, aproveita a oportunidade de estar cursando na faculdade, a oportunidade de estar numa faculdade federal também, as portas que se abrem. Se não tiver porta aberta, vai lá e arromba, escancara a porta, vai lá e cria vocês mesmos. Tem que ir de cara a tapa e tem que ir mesmo chorando e pedindo e implorando e vai fazendo as coisas que assim que a gente vai chegando lá. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu espero de verdade ter inspirado todos vocês aqui. Fico muito feliz por esse feedback de vocês. E obrigada mais uma vez. A gente agradece de verdade, foi muito inspirador. E a gente aguarda, viu, para alguma coisa presencial aqui, tá bom? Com certeza, quando eu voltar aí, com certeza. E qualquer coisa que precisarem, estou aqui também, tiverem precisando. Vou mandar o edital também, se eu esquecer, me lembra. Qualquer coisa, estou aqui. Tá bom. Agora a gente só queria que pedisse para vocês ligarem as câmeras, né? Quem puder ligar essa câmera, para a gente fazer um registro, né? Para a gente guardar do evento, por favor. Quem puder ligar essa câmera. Só os tímidos. Bora lá, Isaac. Tu falaste tanto, liga a câmera aí. Peraí, só amarrar meu cabelo aqui que tá solto. Só um momento. Vamos, gente, ligar as câmeras rapidinho, só para a gente fazer o registro. Já. Vai limpar a câmera aqui. Mais alguém vai ligar as câmeras? Tava no tripé aqui. Eu vou tirar o print aqui, tá, gente?
Ok. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês, tá? Vocês terem vindo para o nosso evento. Foi um prazer te receber, Jamile. Muito obrigada, de verdade. E é isso, gente. Boa tarde e bom sábado para todo mundo. Boa Valeu, tarde. boa tarde, pessoal. Tchau. Que bugou tudo aqui, que droga. Tchau, galera. Boa tarde, boa noite aí. Enfim. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Aí eu fiz, eu tiro a menina. Falando com a Julie.